A palavra de Deus fala que os caminhos dele são inescrutáveis e os pensamentos deles são mais elevados do que os nossos. A palavra de Deus fala lá em Provérbios que nós devemos colocar Deus em todos os nossos caminhos. Ah, mas e quando acontece uma coisa ruim? Também. E quando acontece uma coisa boa? Aí você fala, muito mais ainda. Não, tanto bem como mal, né? O meu acidente, o qual eu sofri, um grave acidente, quebrei o meu fêmur em 2 ou 3 lugares foi quebrado. E aí eu fui parar no hospital, né? E aí, conforme o título, você pode estar dizendo, foi Deus? Foi Deus, sim. Foi Deus, sim. Deus permitiu isso. Hoje eu entendo. Na hora eu estava girando as cambalhotas no alto, por incrível que pareça, eu lembrei de Deus e pensei, por que está acontecendo isso? Por que, meu Deus? E quando eu caí, aí eu olhei para o céu, também questionei. Por quê? Por quê? E agora está tudo perdido agora, eu não vou poder trabalhar e minhas contas, né? Mas foi Deus que fez isso. Embora um jovem afoito, estava com bebida na sua mente, estava embriagado, né? E veio com tudo. Embora foi Deus que fez, mas ele não está desculpado disso. Ele é culpado. E assim como Deus fez com Faraó lá do Egito. A palavra de Deus fala que Deus endureceu o coração de Faraó para judiar do povo. Deus fala isso. Você já leu isso aí? Ai, mas como que um Deus vai fazer isso? É os caminhos que Deus toma. Se nós falamos que Deus cuida de nós, tem os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, como é que permitiu isso? Hoje eu entendo. E nós devemos dar graças a Deus. Por isso que eu já fiz um vídeo dando graças a Deus por causa desse acidente. Devemos agradecer a Deus. E para nós entendermos isso, nós que somos servos de Deus, devemos entender isso. No livro de Jó, capítulo 5 e capítulo 2 e o versículo 10. Olha o que diz Jó. Jó era um homem que nós não chegamos nem nos pés, né? Respondeu-lhe ele, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Tá vendo? Jó entendia isso, mas quem que estava fazendo isso? Era o diabo. Mas a causa primária, Deus permitiu o diabo. Então Deus que estava fazendo isso. E no livro de Jó você encontra que Jó está falando, Senhor, por que o Senhor está me quebrando? Por que o Senhor está me massacrando? Em nenhum momento ele fala que é o diabo. Vocês estão entendendo? Ah, eu não entendo nada. Nós nunca vamos entender isso. Nós não vamos entender isso, né? E no livro de Jó também, no próprio livro, no capítulo 5, olha o que ele diz. Capítulo 5, versículo 18. Pois ele faz a chaga, quer dizer, ele fere, e ele mesmo a trata. Ele fere, mas as suas mãos também curam. Está vendo aqui essa palavra de Deus aqui? Então Deus quebrou meu fêmur através do acidente. Hoje eu entendo por que aconteceu isso. Hoje eu entendo. E eu entrei nesse texto aqui, no versículo 18. Ele faz a chaga e ele mesmo trata. Ele fere, mas as suas mãos também curam. No meu caso foi isso que aconteceu, né? E hoje eu estou entendendo tudo por que aconteceu tudo isso. Um dia eu ainda vou contar para vocês. Vou contar detalhes para vocês um dia, se Deus permitir. Olha o que disse José. José, lembra da história de José? Quando ele se deu a conhecer seus irmãos, olha o que José falou. Gênesis 45, versículo 7. José poderia falar para os irmãos, vocês que fizeram ficar escravo no Egito, vocês que fizeram isso, Não. Olha o que ele fala aqui no versículo 7 e no versículo 8. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Uai, mas ele foi vendido lá para os ismaelitas. Chegou lá no Egito, foi para a casa de Faraó.
E na casa de Faraó ele foi parar numa prisão. Vocês estão entendendo os caminhos? Só que ele fala quem? Foi Deus que me enviou. Aí versículo 8. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, por senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Resumindo esse entranhado de coisas estranhas que acontecem conosco, no final vai resultar em um bem muito maior do que a tragédia. É isso que está acontecendo comigo e pode acontecer com você. Lembra de Jacó? Lutou com o anjo feriu a coxa direita dele. Mexeu no nervo dele, ficou mancando para o resto da vida. Quem foi Jacó? Foi Israel, o pai da nação israelita, do qual nasceu Jesus Cristo, trouxe salvação para nós. Então, meus amigos, meus irmãos, tudo que acontecer conosco, qualquer tragédia, qualquer coisa, é tudo Deus. Mas para nós que somos servos deles, tudo redunda para a sua glória. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Então eu falo sem medo de errar, foi Deus que quebrou o meu fêmur. E essa cicatriz que ficou comigo, é uma cicatriz abençoada, que eu louvo a Deus por isso. E Deus está tomando caminhos aqui estranhos, né, maravilhosos. Deus cuidou de mim. Eu estava preocupado na minha situação financeira, porque vou ficar 5 meses de licença. E aí, mas Deus já tomou caminho, primeiramente tomou caminho movendo os corações, agora já tomou outro caminho para a minha vida financeira. É isso que Deus faz. Mas foi através de um acidente grave que eu tive. Que Deus seja louvado e que Deus seja louvado na sua vida pelo que você está passando. Não lamente, não murmure sobre isso. Né? Não murmure. Daniel foi lá para a Babilônia, país devastado, foi como prisioneiro para a Babilônia. Moisés teve que fugir do Egito, foi lá para o deserto, passou 40 anos no deserto. Então, meus amigos, nós devemos confiar que mesmo naquelas horas mais estranhas que nós não entendemos, Deus está conosco. Que Deus possa abrir o teu entendimento e tua mente em nome de Jesus. Amém.